A Turquia surpreendeu a OTAN ao jogar dos dois lados por anos, armando a Ucrânia enquanto se aproximava de Moscou. Mas agora, supostamente está pronta para enviar tropas para a Ucrânia. A Europa acreditou ter um plano, uma força de paz liderada pelos suspeitos usuais, Reino Unido, França e Alemanha. Mas ninguém previu a chegada da Turquia. A OTAN não estava preparada para isso. Essa jogada ousada e imprevisível poderia redesenhar o campo de batalha e abalar a segurança europeia por anos. A decisão inesperada da Turquia tem todos atentos e apreensivos, começando com os fatos conhecidos. Infelizmente, isso pode te decepcionar um pouco, já que não há uma análise passo a passo do plano mestre da Turquia. Sem vazamentos de documentos ou mapas dramáticos de batalha. Apenas declarações enigmáticas, conversas a portas fechadas e fontes anônimas. Fora de Ankara, muito foi dito, e ainda mais pode ser lido nas entrelinhas, o que é bastante chocante. Então, como sabemos sobre os planos da Turquia de enviar tropas para a Ucrânia? Bem, tudo começou em Ankara. Em fevereiro de 2025, a mídia turca noticiou que o presidente Recep Tayyip Erdogan sugeriu discretamente ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e ao ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, em reuniões separadas, a ideia de enviar tropas turcas. Em 18 de fevereiro, Zelensky falou com repórteres em Ankara sobre o assunto, transmitindo uma mensagem clara para os ouvintes atentos. A paz só é possível se todos que podem garantir a segurança estiverem envolvidos. Em observação direta, ele acrescentou: "Hoje discutimos a questão com o presidente Erdogan e sou grato por sua compreensão." Em outras palavras, a Ucrânia quer a Turquia na mesa, não apenas para diplomacia, mas para apoio militar. E a Turquia parece bastante aberta à ideia. Avançando rapidamente para 6 de março. Uma fonte anônima do Ministério da Defesa turco sugeriu que a Turquia poderia participar de uma força de manutenção da paz na Ucrânia. Mas nada era oficial, um típico lançamento diplomático sutil. No mesmo dia, Zeki Akturk, assessor de imprensa e relações públicas do Ministério da Defesa turco, repetiu oficialmente a mensagem. Ele disse que a Turquia consideraria enviar tropas se fosse necessário para a estabilidade e paz regional. Uma não negação se alguma vez houve uma. No dia seguinte, 7 de março, Erdogan foi ainda mais claro. Em uma cúpula virtual, liderada pela União Europeia, ele declarou que planejar todos os passos sobre a segurança europeia, junto com a Turquia, será de interesse mútuo. A Turquia exige participação na reformulação da estratégia de segurança europeia. E qual melhor maneira de se tornar indispensável do que oferecendo tropas? Até 11 de março, as conversas viravam ação. O chefe do Estado-Maior da Turquia, Metin Gürak, chegou em Paris para uma reunião de alto nível sobre o envio de tropas. O encontro foi histórico, reunindo 34 chefes militares da OTAN, União Europeia, Japão e Austrália. O único país que faltava? Os Estados Unidos da América. Com a retirada de Trump, a Europa e a Turquia tentaram preencher o vácuo de poder. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, participou da cúpula de Londres sobre a Ucrânia em 2025, discutindo o papel do país em um acordo de paz e seu lugar na nova ordem de segurança europeia. Apesar dos poucos detalhes compartilhados sobre o envolvimento da Turquia, algumas condições parecem estar surgindo. ênfase em parecem. Primeiro, a Turquia não moverá um músculo a menos que haja um cessar-fogo. Segundo fontes, Ankara afirmou que só enviaria tropas se Ucrânia e Rússia concordassem em cessar os combates. Ainda assim, o primeiro envio seria de unidades não combatentes, como monitores, não soldados armados. Esse fato torna tudo muito distante, se não for apenas um desejo. Outra condição relatada? A Turquia se recusa a ser deixada de lado no processo de planejamento. Os oficiais insistem que Ankara deve ser incluída em todas as consultas e preparações antes de qualquer compromisso. Em suma, Erdogan quer ter uma voz ativa na estruturação de qualquer missão, recusando-se a receber ordens. Alguns especulam que Erdogan pode abandonar os aliados da OTAN e entrar sozinho, mas falaremos disso depois. Agora, devemos responder a outra grande questão. Quem vai pagar a conta? A Turquia contribui para as missões de paz da Organização das Nações Unidas, porém em escala reduzida. Atualmente, há 128 tropas no Líbano e somente algumas dezenas de policiais em outras operações da Organização das Nações Unidas. Os salários deles são pagos pela Turquia, mas a Organização das Nações Unidas reembolsa 1.428 por soldado. Se a Turquia enviasse tropas para a Ucrânia, o mesmo sistema seria aplicado, porém com um pequeno problema.
O orçamento anual da Organização das Nações Unidas para a Manutenção da Paz é de apenas 5,6 bilhões de dólares. Uma missão na Ucrânia exigiria dezenas ou até centenas de milhares de tropas. O think tank belga Bruegel estima o número em 300 mil, porém, Zelensky foi um pouco mais modesto. Ele sugeriu que de 100 a 150 mil tropas europeias seriam necessárias para garantir um cessar-fogo frágil, assumindo que os Estados Unidos da América não estão intervindo com garantias sólidas de segurança. Benjamin Jensen, analista de defesa do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, argumentou que as atuais operações de paz da Organização das Nações Unidas no Líbano, com 14 mil pessoas, precisariam ser ampliadas para 145 mil tropas na Ucrânia, dado o tamanho do conflito e as linhas de frente. Seja qual for o número final, a Turquia poderia contribuir significativamente para isso. Por quê? Estamos falando do segundo maior exército da OTAN, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Mas aqui está o ponto crucial. Apesar da Turquia possuir um poder de fogo considerável, com 355 mil soldados ativos, sua economia não está em condições de financiar a presença militar necessária para a Ucrânia. Isso nos leva à mesma questão. Quem está arcando com esses custos? Essa parte ainda é uma grande incógnita. Praticamente tudo sobre o papel da Turquia continua incerto, por hora. Apesar da incerteza sobre o envolvimento da Turquia, vários países têm se mostrado mais dispostos a enviar tropas para a Ucrânia. O Reino Unido e a França pressionam por uma missão de manutenção da paz liderada pela Europa. Ambos se mostraram dispostos a enviar cerca de 30 mil soldados como parte das garantias de segurança em um possível acordo de paz. Isso ocorre após meses de discussões privadas e pensamento estratégico sobre o assunto. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, também está fazendo sua proposta para Trump, ressaltando a relevância do apoio dos Estados Unidos da América para prevenir uma possível agressão russa após o cessar-fogo. Contudo, esse suporte deve ser em inteligência e logística, não com tropas. Não, esses virão apenas da Europa. O Reino Unido espera enviar pacificadores para locais-chave na Ucrânia, como cidades, portos e usinas nucleares, evitando zonas de conflito direto. Os franceses também estão envolvidos e têm buscado assumir a liderança nessas discussões. O presidente francês Emmanuel Macron deixou claro que a França contribuiria significativamente para uma força de manutenção da paz, desde que seja feito nas condições corretas e com o apoio adequado. A França e o Reino Unido estão unidos em pressionar por uma operação alinhada à OTAN, esperando evitar qualquer conflito com a Rússia. Mas nem todos na Europa estão entusiasmados com a ideia de enviar tropas. Espanha e Itália expressaram oposição ou hesitação. Até mesmo a Alemanha está cautelosa, com o chanceler Olaf Scholz dizendo que a ideia é prematura, especialmente com o resultado das negociações de paz, ainda incerto. Espanha e Itália expressaram preocupações similares, especialmente sobre as consequências políticas e o risco de intensificar as tensões. As discussões atingiram um ponto crítico após a cúpula em Paris, onde os líderes europeus não alcançaram um consenso. Até países como a Polônia, geralmente rígidos com a Ucrânia, demonstraram hesitação. A Polônia deseja expandir seu exército para 500 mil soldados. Contudo, também deseja evitar presença militar na Ucrânia, receando mais confrontos com a Rússia. Foi isso que tornou a decisão da Turquia tão chocante para a OTAN? O fato de que enquanto a Europa vacilava, a Turquia simplesmente seguiu em frente? Não exatamente. O choque da OTAN é mais devido à Turquia supostamente não ter esperado pela aprovação. Segundo relatórios, o envio inicial de tropas não foi uma missão da OTAN, nem coordenado por Bruxelas ou Washington. Não, parece que isso foi a Turquia agindo sozinha. É como se Erdogan decidisse ignorar a diplomacia convencional e fazer uma jogada ousada, independente das consequências. Por isso, alguns comentaristas veem o possível envolvimento da Turquia como algo contra a OTAN. Não é que os membros da OTAN sejam inerentemente contra a ideia de pacificadores na Ucrânia, muito pelo contrário, mas é o fato de a Turquia ter escolhido agir por conta própria, entrando na briga sem o típico consenso da OTAN. Isso abalou significativamente a aliança. Porém, sejamos honestos, não é a primeira vez que a Turquia causa estranheza na OTAN. A Turquia tem seguido um caminho independente, por vezes contrário à aliança que ajudou a construir. A posição do país sobre questões como seus laços com a Rússia e ações militares na Síria e no Iraque frequentemente o colocou em desacordo com a OTAN. Embora a Turquia contribua para a manutenção da paz e gestão de crises, suas ações parecem refletir cada vez mais sua própria agenda, em vez dos objetivos da OTAN.
Por isso, comentaristas questionam o compromisso da Turquia com a OTAN. Manchetes como "É hora de reconsiderar a adesão da Turquia à OTAN" e "A Turquia está comprometida em minar a OTAN" refletem o crescente sentimento de que este país não é mais o aliado firme que já foi. Há pedidos para a expulsão da Turquia, dada sua relutância em apoiar totalmente a posição da OTAN contra a Rússia e seu complicado relacionamento com Moscou. Isso nos leva a outro grande motivo pelo qual a decisão turca surpreendeu a OTAN. A Turquia é conhecida por seu delicado equilíbrio na diplomacia internacional, especialmente em relação à sua posição sobre a guerra na Ucrânia. Erdogan tem sido firme ao declarar que a Turquia se manterá neutra no conflito. Há cerca de 8 meses, ele afirmou categoricamente à Newsweek que o país não participaria desta guerra, reforçando seu compromisso com a neutralidade. Essa estratégia permitiu que a Turquia se mantivesse como mediadora entre Rússia e Ucrânia, sendo uma ponte entre Oriente e Ocidente. No Oriente, a relação Turquia-Rússia é de cooperação estratégica com competição. Apesar de interesses concorrentes em regiões como a Síria e o Cáucaso, onde Turquia e Rússia às vezes apoiam lados opostos, as duas nações mantêm uma relação diplomática surpreendentemente estável. Um think tank romeno, o Global Focus Center, descreveu que Turquia e Rússia são, em vários aspectos, inimigos com benefícios. O poderio militar da Turquia frequentemente o coloca em desacordo com a Rússia, como quando um F-16 turco derrubou um jato russo em 2015. Contudo, os países mantêm conversas de alto nível e colaboração em várias frentes. A Rússia fornece à Turquia suprimentos cruciais de energia, especialmente gás natural, através de gasodutos como o 933 quilômetros de comprimento, que garante a segurança energética turca e reduz o papel da Ucrânia como centro de trânsito para o gás russo. Por outro lado, a Rússia também se beneficiou da posição estratégica da Turquia no Mar Negro e seu papel crucial no controle do acesso ao Mediterrâneo pelo Estreito de Bósforo. Apesar de divergências políticas ocasionais, Putin e Erdogan mantiveram relações surpreendentemente cordiais, provavelmente devido a um acordo informal entre eles para evitar um grande conflito. Ambos sabem que sua rivalidade pode sair do controle e têm muito a perder se isso acontecer. Olhando para o Oeste, a Turquia demonstrou um apoio significativo para a Ucrânia, tanto na diplomacia quanto no âmbito militar. Erdogan tem defendido a soberania da Ucrânia, afirmando que a Crimeia pertence a Kiev, não a Moscou. Os drones turcos, especialmente o Bayraktar TB2, se tornaram símbolos icônicos da resistência ucraniana no começo da guerra. Além dessas, a Turquia vendeu outras armas para a Ucrânia. Havia também inúmeras metralhadoras pesadas, veículos blindados, mísseis guiados por laser e sistemas de guerra eletrônica. A Ucrânia foi responsável por 5,3% de todas as exportações de defesa turcas em 2023, ano em que essas exportações atingiram 5,5 bilhões. A Turquia também mediou acordos cruciais, como a iniciativa de grãos do Mar Negro, permitindo à Ucrânia exportar grãos essenciais apesar do bloqueio russo. A Turquia condena as ações russas, mas não se junta ao Ocidente nas sanções impostas à Rússia, medindo cuidadosamente seu apoio. A Turquia assumiu o papel de mediadora entre os lados em guerra. Erdogan usou sua posição para pressionar por conversas de paz, oferecendo a Turquia como o local ideal para negociações entre Rússia, Ucrânia e até mesmo os Estados Unidos da América. Ele enfatizou que o objetivo da Turquia é a paz, não a vitória, alinhando-se aos seus interesses estratégicos regionais mais amplos. Mas, novamente, é tudo sobre os interesses da Turquia, não da OTAN. Esse é outro motivo pelo qual a aliança não está muito animada com as tropas turcas na Ucrânia. Um desdobramento unilateral da Turquia em uma zona de conflito como a Ucrânia é uma jogada arriscada, que poderia atrasar a OTAN por anos. A audácia da Turquia pode parecer admirável em termos militares, mas carrega o risco de escalada acidental, especialmente se a Rússia interpretar tais ações como hostis. E não nos enganemos, é claro que a Rússia os verá dessa maneira. Lavrov já declarou que países europeus, seja sob a União Europeia ou com bandeiras nacionais, não serão aceitos na Ucrânia. Vasily Nabenzia, representante da Rússia na Organização das Nações Unidas, foi além, chamando qualquer soldado europeu enviado à Ucrânia sem resolução da Organização das Nações Unidas de alvo legítimo. Essa ameaça velada expõe o perigo de uma nação da OTAN agir sozinha, especialmente agora. A Europa necessita de maior unidade atualmente.
Em março de 2025, os líderes europeus começaram a falar sobre segurança em termos de paz através da força, se afastando da abordagem tradicionalmente dominada pelos Estados Unidos da América. Essa era a oportunidade da Turquia provar que estava alinhada com as metas europeias. No entanto, por enquanto, a Turquia parece manter sua postura intervencionista e atos solo. Novamente, isso não é nada novo para a Turquia. Desde bloquear planos de defesa para os estados bálticos até ostentar a compra do sistema de mísseis russo S-400, Erdogan não é estranho em dar adeus à unidade. A OTAN expulsou a Turquia do programa de caças F-35, devido ao S-400, consequência direta da desobediência turca. Apesar das tensões, a Turquia continua sendo a segunda maior força militar da OTAN, com um orçamento de defesa planejado de cerca de 33,7 bilhões em 2025. Apesar do valor impressionante, não está claro se a Turquia atenderá ao limite de 2% da OTAN. Se o país dedicasse menos tempo a jogos de poder global e mais a orçamentos, poderia financiar adequadamente sua própria defesa. Apenas um pensamento, mas não vamos esquecer. Mesmo esse limite de 2% não será suficiente para defender a Europa da Rússia. De acordo com Bruegel, a Europa precisa de pelo menos mais 272 bilhões de dólares anualmente para conseguir fazer isso com sucesso. É por isso que os líderes europeus já discutiram o aumento dos gastos com defesa, com a França propondo 3% a 13,5% do produto interno bruto, muito além da meta da OTAN de 2%. Esses fatos indicam uma crescente mudança rumo à autonomia estratégica europeia, que pode ser comprometida pelas ações militares unilaterais da Turquia. Num clima em que a Europa prega cooperação e união, a independência da Turquia pode custar-lhe politicamente. Porém, este não é o único custo que a Turquia pode enfrentar. A ousada decisão da Turquia de enviar tropas para a Ucrânia pode explodir em seu rosto de mais maneiras do que uma. Vamos abordar a realidade militar. Enviar tropas turcas para uma zona de guerra ativa implica em enfrentar condições de combate imprevisíveis, possíveis interrupções no abastecimento e a constante ameaça de ataques russos. Sejam pacificadores ou não, no momento em que as primeiras balas voam perto deles, as tropas turcas são alvos, legítimos como Nibenzia colocou. No campo diplomático, a situação se agrava. A adesão da Turquia à OTAN a vincula ao artigo 5, que promete defesa mútua entre os aliados. Mas se a Turquia agir sozinha fora da proteção da OTAN, quem defenderá as tropas turcas se forem atacadas pela Rússia? Essa parece ser uma área cinzenta inédita para a aliança. Além disso, há o desafio da neutralidade. A Turquia há muito se retrata como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Ao enviar tropas para a Ucrânia, a Turquia escolhe oficialmente um lado, deixando de ser o intermediário diplomático. A Rússia não esquecerá isso, e os aliados da OTAN questionarão se podem confiar na Turquia em situações difíceis. Essa decisão não é apenas um problema geopolítico para Erdogan, mas também pode afetar profundamente a política interna da Turquia. As vozes nacionalistas comemoram, vendo isso como prova de que a Turquia não é mais uma potência intermediária, mas regional, capaz de enfrentar Moscou. Contudo, líderes empresariais e conselheiros econômicos já estão suando frio. Com importações de cerca de 37 bilhões de dólares, a Turquia está entre os 3 maiores compradores mundiais de combustíveis fósseis russos. E esse número segue crescendo. Se pressionar Moscou excessivamente, Erdogan pode enfrentar inflação alta, falta de energia e uma recuperação econômica frágil em risco. É uma aposta que pode destruir a economia turca. A Rússia poderia fazer mais do que apenas negar a venda de combustíveis fósseis. No pior cenário, a Rússia poderia considerar os pacificadores turcos como representantes da OTAN, não neutros. Isso poderia significar desde ataques cibernéticos à infraestrutura turca, até retaliação russa direta nas linhas de suprimento turcas. Também não devemos esquecer a visão europeia mais ampla. Se a ação independente da Turquia começar a prejudicar os planos de paz da União Europeia, isso pode aumentar as tensões entre Ankara e Bruxelas. Até recentemente, as negociações para a adesão da Turquia à União Europeia estavam congeladas, apesar do país exportar United States dólares dos Estados Unidos, 108,7 bilhões em mercadorias para o bloco. A confiança diplomática estava em seu ponto mais baixo. Se a Turquia se distanciasse ainda mais da Europa, arriscaria um isolamento ainda maior em uma região já instável.
Esse isolamento poderia ter levado a Turquia a uma crise econômica e diplomática. Sua aposta na Ucrânia pode fortalecer sua posição como parceiro de segurança crucial ou sair completamente pela culatra. Com a Europa desconfortável com as mudanças políticas dos Estados Unidos da América, a Turquia está se tornando mais valiosa como ator de segurança, embora sua adesão à União Europeia não esteja sendo reconsiderada no momento. Os líderes europeus consideram Ankara fundamental para sua busca por maior independência militar e estratégica. A questão é, a aposta da Turquia na Ucrânia consolidará sua influência ou a levará a um campo minado geopolítico? O país poderia se tornar o fiel da balança em uma nova ordem de segurança global, o que não é uma ideia distante. Pegue o acordo de grãos do Mar Negro da Turquia em 2022 como exemplo. A Turquia e a Organização das Nações Unidas intermediaram com sucesso um acordo que os Estados Unidos da América e a União Europeia não conseguiram, intervindo na situação. Isso evitou a fome de dezenas de milhões de pessoas em 45 países, enviando quase 33 milhões de toneladas de grãos. Esses números explicam facilmente por que o acordo deu à Turquia uma influência diplomática que nenhuma aliança militar poderia proporcionar. O acordo mostrou que a Turquia pode jogar com os grandes. O êxito da Turquia na Ucrânia pode redefinir o manual para potências médias. Seu sucesso implicaria que países além das superpotências tradicionais poderiam moldar diretamente conflitos globais. Se os pacificadores turcos impuserem um cessar-fogo ou estabilizarem zonas contestadas, a Turquia pode emergir como a garantidora de segurança incontestável na região do Mar Negro. Isso significa que os riscos podem ser altos, mas as recompensas, monumentais. Porém, não vamos nos antecipar. Vale lembrar que a maioria dessas informações não são oficiais e, devido à volatilidade do atual clima político, tudo pode mudar. Erdogan poderia acordar amanhã e fingir que nunca considerou enviar tropas para a Ucrânia, assim como decidiu agir sozinho. Embora seja fácil se deixar levar pelo drama, lembremos que um tweet ou uma coletiva de imprensa podem mudar todo o roteiro. Por enquanto, só podemos especular e convidamos você a fazer o mesmo. Diga-nos se você acha que a Turquia exagerou ou se ela poderia trazer a liderança audaciosa que o mundo tanto precisa. A Turquia vai realizar uma ação independente ou seus mantenedores da paz integrarão uma missão oficial da Organização das Nações Unidas? Por fim, como os principais envolvidos reagirão a cada cenário? Comente abaixo suas opiniões.